a morte desse empresário preso pelos atos golpistas do 8 de janeiro, lá no presídio da Papuda, né, em Brasília, esse caso virou o tema preferido, depois da eleição da Argentina, virou o tema preferido do bolsonarismo para se utilizarem politicamente disso. A gente viu aí o exemplo do senador Magno Malta, e na mesma sessão, na sessão deliberativa da última terça-feira, o senador Flávio Bolsonaro também falou nesse assunto, lamentou a morte de Clériston Pereira da Cunha, preso no 8 de janeiro, que morreu no complexo penitenciário da Papuda. Presidente, eu também não poderia deixar de fazer o meu registro sobre essa covardia que levou a primeira vítima fatal dos atos do 8 de janeiro, o senhor Clériston Pereira da Cunha, de 46 anos, que faleceu deixando viúva e 2 filhos. Clezão do Ramalho, como ele era conhecido, que faleceu sob a tutela do Estado, dentro do presídio, que estava preso preventivamente há 10 meses. Passava mal com frequência, era atendido sempre dentro do sistema penitenciário, possuindo laudo médico atestando os seus problemas cardíacos graves. A sua defesa peticionou o relator 8 pedidos de liberdade provisória, alertando que a manutenção da sua prisão poderia ser uma sentença de morte. E, infelizmente, os advogados estavam certos. Mesmo com a manifestação nos autos da Procuradoria-Geral da República favorável à concessão da sua liberdade provisória, o relator, senador Magno Malta, simplesmente ignorou o entendimento pacífico do Supremo para qualquer bandido nesse país é o seguinte, abre aspas, tratamento de doença grave é motivo para prisão domiciliar humanitária. E o Clezão faleceu aguardando a decisão do relator, que, no meu ponto de vista, prevaricou por vários meses, e isso custou a vida de um inocente. Senador Jorge Seif, quantos mais terão que morrer para que a lei e a Constituição Federal sejam cumpridas? Vale lembrar, Anderson Torres estava preso há pouco tempo. Quando as provas saltavam aos olhos de que ele poderia falecer dentro da cadeia, aí vem a canetada para soltá-lo como se fosse um gesto de bondade. Como se ele não estivesse fazendo a sua obrigação. Quem aqui já não ouviu falar que enquanto o relator estiver vivo, Roberto Jefferson, Daniel Silveira, vão morrer na cadeia? E fala isso sem nenhuma preocupação, sem pedir reserva nenhuma. Que postura é essa? Eu sempre acreditei numa espécie de autorregulação do Supremo Tribunal Federal. Sempre. Que pela maturidade, pela vivência dos ministros do Supremo, a maioria em algum momento ia falar, chega, já deu, vamos voltar à normalidade, que a vida do brasileiro tem que continuar. Até quando vão dar guarida para uma pessoa continuar fazendo o que está fazendo? Basta cumprir a Constituição e a legislação, que deveria ser igual para todo mundo. A lei exige exatamente para evitar que apareçam déspotas. O desrespeito é tanto, senador Flávio, que ele chegou a invadir o meu gabinete, o gabinete do senador da República. Também. Invadiu, sem fato determinado. Virou um país sem lei. Quer fazer alguma coisa, cumpra os requisitos legais. E as acusações que pesavam sobre o Clezão, senador Cleitinho? A associação criminosa armada. O cara não andou armado, não estava armado no momento da prisão, não tem nada nos autos que fale, que diga, que prove que ele estava armado. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. É o crime impossível. Tá aí, Pedro, o senador Flávio Bolsonaro também falando nessa questão da morte do bolsonarista que foi preso no 8 de janeiro pelos atos antidemocráticos e etc, e etc, e etc. E ele também, assim como os demais,
colocam a situação como se fosse apenas um caso isolado. Descobriram os direitos humanos agora mas para eles os direitos humanos só podem ser utilizados quando se tratam dos seus chegados, dos seus amigos, dos seus manos, dos seus irmãos, como queiram, ou dos seus patriotas. Lamentável, né? Tem outro também, o deputado Nicolas Ferreira. Ele afirmou que o preso do 8 de janeiro morreu por negligência jurídica de Alexandre de Moraes. Ele resolveu, mais uma vez, aproveitar mais uma ocasião para atacar o ministro ou responsabilizá-lo por mais uma coisa que aconteceu. No caso, a morte desse cidadão. Eu volto agora de um velório de um homem que foi preso e não deveria estar preso, de um homem que está morto e não deveria estar morto. O nome dele é Clériston, 46 anos, 2 filhas, casado, e que foi morto, falar bem claro, em alto bom som, foi morto pela negligência jurídica do ministro Alexandre de Moraes. Esse daqui seria o presente que eles dariam para o Clériston quando ele saísse da cadeia. E na verdade essa camisa aqui foi hoje usada no enterro, no velório do Clériston, do Clezão. Esse homem, vocês podem se perguntar, ele esfaqueou alguém, ele matou alguma pessoa, ele era um estuprador? Não. Ele basicamente saiu do seu trabalho às 3 horas da tarde, como ele sempre estava fazendo, foi até a manifestação, que ele achou que era pacífica, e se refugiou dentro do prédio, e ali ele foi colocado preso junto com outros demais. Ele tinha problemas cardíacos, foi ali tratado dentro do presídio pelo menos 36 vezes, e durante esse período que ele estava preso ali na Papuda, Gustavo Gaia, a sua defesa relatou bem claro que poderia ser uma sentença de morte o que estava acontecendo. E de fato isso aconteceu. Agora, por que nós não estamos vendo a mobilização da esquerda, a comoção da mídia, de um homem que estava preso sem ter que estar preso e que foi morto e não deveria estar morto? Porque é o que eu já venho falando há bastante tempo a respeito de que antes de todo genocídio físico tem um genocídio cultural. Esse homem, para a esquerda, para a mídia e para muitos deputados que inclusive estão aqui, que defendem democracia, liberdade, amor para com o próximo, direitos humanos, na verdade eles não veem esta pessoa como um ser humano. Foi tirado a personalidade humana do opositor político. Sendo assim, quando uma pessoa morre... Aí, Pedro, mais um a tratar o caso de forma isolada, como se fosse o único caso de pessoas que estão presas com problemas de saúde, sejam eles problemas cardíacos, gente aidética, né? Gente com outros problemas graves de saúde, que precisam de atendimento. E infelizmente, né, essa ala bolsonarista não se preocupa com isso. Está se preocupando só com um caso isolado e um caso que eles consideram como se fosse a parte, porque fingem desconhecer a realidade dos nossos presídios, que, como você disse, são um amontoado, um conjunto habitacional inabitável de pessoas. Você já viu, mas nas reportagens tanto do Profissão Repórter da Rede Globo quanto no Conexão Repórter do SBT, mostravam que até para se alimentarem os presos era aquela coisa, as quentinhas eram repassadas de um preso para outro por conta do amontoado das celas, e até o suco era dado em baldes sujos, imundos, né? Um suco de fruta qualquer, e era pego assim, como se fosse com um copo, ia distribuindo para cada presidiário, para cada, ou seja, condições inabitáveis, imundo o local que esses presos estão.
Mas é interessante ver que esses deputados nunca se preocuparam com isso. Sempre foram da política do bandido bom é bandido morto. Sempre da política de que o Estado tinha que subir morro e sair atirando para matar todo mundo. Se o bandido não for amigo deles, né? Se aí não o for bom amigo. é morto. Mas se Deixa, for amigo deles... Vamos ler aqui, né? A gente, como disse, a gente lamenta a morte do Clériston Pereira da Cunha, mas olha, ele respondia a uma ação penal que era o seguinte, quais as acusações dele: associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Ou seja, tudo isso era por isso que ele estava preso, ou seja, não era nenhum santo. Não era nenhum santo. Era uma pessoa, sim, que tinha doença, que era diabético, que tinha problemas com hipertensão arterial, enfim, foi dado pela Procuradoria-Geral da República de que ele poderia responder esse processo em liberdade, provavelmente, mas que não tinha saído nenhum despacho do STF até então. Ele ainda continuava preso, né? Preso porque já tinha sido condenado à prisão. Mas é interessante ver como um cara que fez de tudo um pouco para poder acabar com a democracia brasileira, os bolsonaristas pegam e se aproveitam, se apropriam desta figura e trazem como um patriota injustiçado. Morreu porque estava lutando pelo seu país. Olha, é sinceramente complicado a gente entender a cabeça do bolsonarismo, né? São simplesmente pessoas hipócritas que agem quando aquela ideia lhes dizem respeito, quando é favorável para o grupo deles. Quando é contrário a tudo isso, não importa. Ali é bandido, ali é vagabundo, é traficante, é maconheiro, aquilo dali tudo pode morrer, mas esse daqui que era patriota é o nosso querido, aí então eu vou fazer vista grossa. E vamos mais uma vez salientar nossas condolências à família, né, do cidadão que morreu. Problema, o que é que a gente está aqui frisando? É o comportamento da ala bolsonarista, que trata esse caso como se fosse o único, como se nos nossos presídios não existissem pessoas que são inocentes. Eles consideram o Clériston inocente e fingem desconhecer que nos nossos presídios tem um amontoado de pessoas, que em várias situações são inocentes e que têm seríssimos problemas de saúde, mas que não têm tratamento. E detalhe, o Clériston, ele morreu, estava em um banho de sol, ou seja, ele não estava em nenhuma cela inabitável, ele não estava em nenhum amontoado de pessoas, não, ele estava tomando um banho de sol, que é direito de qualquer preso, né, de circular em um certo período do dia pela penitenciária, ali no pátio, para que os presos socializem, tenham um pouco de liberdade depois de estar dentro da sua cela. Ou seja, ele não morreu dentro da sua cela, estava num banho de sol. Mas aí fez com que os bolsonaristas acordassem para os direitos humanos, enquanto tem pessoas hoje sofrendo com doenças dentro das prisões, sem terem alas separadas para quem está doente e para quem está bom. Mas aí os bolsonaristas não lembram o que é direitos humanos, simplesmente dizem isso: joga lá dentro porque é bandido, é criminoso.